O SBT continua hoje a série de entrevistas com as principais candidatas do Distrito Federal à vaga no Senado que está em disputa nessas eleições. E eu estou dizendo candidatas mais uma vez, porque são 3 mulheres as primeiras colocadas nas intenções de voto, segundo o levantamento da Paraná Pesquisas. Na quinta-feira da semana passada, você em casa acompanhou, nós entrevistamos aqui a candidata Damares Alves, do Partido Republicanos, e o SBT está em contato com a campanha de Flávia Arruda para agendarmos a melhor data. Hoje quem está conosco é a professora Rosilene Correia, do Partido dos Trabalhadores e ex-diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Candidata, obrigado pela presença. Oi, bom dia, Felipe. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço pelo espaço. Parabenizo a SBT por essa iniciativa. Muito obrigado. Queria avisar a senhora que a gente vai ter 15 minutos e esse tempo começa a ser contado a partir de agora. Ok. Candidata, o fato do campo conservador ter lançado 2 candidaturas, a da Flávia e a da Damares, de certa forma beneficia a senhora porque divide o eleitorado que poderia ter ido para uma só delas. Ainda assim, a senhora está em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Eu queria começar falando da viabilidade da sua campanha. A senhora acredita na possibilidade de uma virada nas eleições ou a senhora já entende que a sua candidatura não tem chance de vencer? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Eu acho que as últimas pesquisas, elas ainda mostram, na verdade, conhecimento. Quem são as pessoas mais conhecidas? Eu não sou deputada federal, não fui ministra, sou uma ex-sindicalista, como você bem lembrou aqui, e eu não tenho dúvida de que as pessoas também do Distrito Federal estão fazendo a mesma leitura que o resto do país, de que precisamos de mudanças, mas mudanças para melhorar. E essa mudança vem com o presidente Lula. As pesquisas aqui já apontam o presidente Lula numa outra posição, que é exatamente o que nós já esperávamos. Então, a população do Distrito Federal está fazendo a mesma leitura. E na medida que isso está acontecendo, naturalmente, aqueles que estão apostando na volta do presidente Lula, por ser, sim, aquele que nós precisamos para recuperar o Brasil, vai também fazer a opção pela Rosilene na medida em que estão tomando conhecimento de que tem uma senadora do Lula aqui no Distrito Federal. A senhora acabou de mencionar a sua trajetória como sindicalista e também como professora. Aí eu lembro ao telespectador e a senhora também que no Senado são muitos os temas e os assuntos que a senhora vai ter que lidar. Economia, orçamento, relações exteriores, saúde pública. A senhora se sente preparada para representar o Distrito Federal no Senado, que, convenhamos, é uma vaga muito nobre, por ser cada estado só tem 3 representantes? Sem dúvida. Na verdade, o Senado ele foi pensado para isso, né? Para ser exatamente a área do equilíbrio. E é isso que nós estamos precisando no Brasil, ter mais senadoras e senadores que tenham essa capacidade. E a educação, ela te prepara muito. E eu não tenho dúvida, Felipe, que o que nós precisamos é de uma senadora que tenha compromisso com o povo, daquilo que o nosso país precisa. E a educação é, sim, o carro-chefe de tudo isso. Agora, é claro que nós não podemos deixar de falar da economia. Não é aceitável que nós estejamos pagando aí R$8, R$9 no litro de óleo, enquanto nós somos maiores produtores de soja. Não é possível não discutir o meio ambiente, que isso o mundo inteiro está preocupado, olhando para o Brasil, e nós podemos ter geração de emprego sustentável. E nós aqui no Distrito Federal temos uma responsabilidade enorme. A nossa biodiversidade aqui é gigante, nós precisamos ter esse olhar também. Então você falou muito bem, o Senado ele vai para além da experiência de professora e de sindicalista, mas é preciso ter ali uma mulher que vá defender a classe trabalhadora, que defenda um Estado forte, que combata qualquer iniciativa de privatização, por exemplo, porque as respostas já estão vindo, que nós estamos pagando no valor da gasolina, do gás de cozinha, nós estamos pagando esse valor do botijão de gás pela política que foi adotada na Petrobras. É essa política que nós temos na economia brasileira hoje, que é para empobrecer mais ainda, para desempregar, para gerar fome. 33 milhões de brasileiros passando fome é a maior prova de que essa política está errada, e eu estarei lá do lado do presidente Lula para nós termos uma outra realidade que inclusive já vivenciamos aqui no nosso país. A senhora estará lá ao lado do presidente Lula, do ex-presidente, se ele ganhar as eleições. Mas também é possível que a senhora seja, se ganhar as eleições para o Senado, uma senadora do DF petista num eventual governo Bolsonaro. E aí, qual vai ser a sua postura? Bom, com o presidente Lula, o país já está tomando essa decisão. As pesquisas mostram isso, que o país quer o presidente Lula de volta, e nós estamos muito otimistas que isso acontecerá, porque o Brasil precisa. Se eventualmente isso não acontecer, eu me tornando uma senadora, certamente eu estarei lá para combater, por exemplo, jamais adotarei uma política de orçamento secreto como a deputada e ministra na época, Flávia Arruda, adotou, foi grande articuladora disso. Jamais deixaria também, seria conivente com uma política como foi o caso do Ministério também da Mulher
e da Infância, de que deixou de executar 70% do seu orçamento em plena pandemia. Então, que proteção à mulher nós estamos falando? Como é que eu posso me apresentar como uma mulher para ocupar lugar na política que não tem como prioridade a proteção à mulher? Nós temos o Distrito Federal, um dos lugares de maior número de feminicídio. Isso é inaceitável e é resultado de falta de políticas públicas, é resultado de incentivo à violência e que quem está compondo esse atual governo sustenta esse projeto, que é o projeto da violência, da fome, do retrocesso. Então, eu sendo senadora e, eventualmente, um governo bolsonarista, certamente eu farei parte daqueles que hoje temos lá exemplos disso, que combatem e que nós ainda conseguimos manter muitos direitos da classe trabalhadora, inclusive não estamos numa situação pior, porque ainda temos, mesmo que em minoria, mas pessoas sérias fazendo a política brasileira. Candidata, quando a senhora menciona o orçamento secreto, ambas as candidaturas, tanto do PT quanto os opositores, têm também tratado do orçamento secreto no contexto de corrupção. Eu já quero tratar disso com a senhora, mas antes, já que a senhora levantou o tema, quais são as principais questões, os principais problemas que a senhora enxerga nas suas candidaturas adversárias? Bom, primeiro é isso, eu acho que é um resumão, sabe, Felipe? Porque o país vai muito mal, a saúde vai mal, a educação vai mal, nós só temos cortes na educação, você só tem desemprego, você tem tudo muito caro, a inflação altíssima. Então, nós temos um desmonte do Estado brasileiro, você vai procurar saúde pública, você não é atendido, assistência social, você não é atendido. A emenda constitucional 95, que estabelece teto, como é que você estabelece um teto nas áreas mais essenciais para a vida das pessoas? E essas pessoas que estão aí, que compõem esse governo, são isso, elas representam isso. Então, Flávia Arruda e Damares, elas representam e sustentam esta política. Portanto, votar em uma delas significa aprovar o atual projeto político do nosso país. E eu tenho certeza que os eleitores do Distrito Federal não comungam com isso e não vão sustentar essa política. Por isso que eu estou muito otimista, sim, de que a partir do momento em que eu estou sendo apresentada também como essa alternativa, a opção será essa, porque estaremos do lado certo, porque queremos um Brasil melhor e queremos um Distrito Federal melhor que nos orgulhe. E para isso nós temos sim pessoas se apresentando para a política, como é o meu caso para o Senado. Candidata, é óbvio que a corrupção no Brasil não se resume a um partido. Claro. Mas também não observar que o PT protagonizou o escândalo de corrupção também não condiz com a verdade. Qual é a postura da senhora com seus correligionários, com a sua candidatura e diante de casos de corrupção que a senhora venha a analisar se for eleita? Olha, corrupção se praticada, e é importante que a gente coloque, Felipe, que pessoas praticam e não um partido. Né? Todos os partidos têm várias pessoas, portanto, e as pessoas é que cometem a corrupção. Então, não é o PT que é o partido corrupto, mas pessoas. E essas pessoas estão sendo julgadas, estão sendo condenadas ou não, como é o caso do presidente Lula, que tudo foi uma farsa e está provado, tanto é que ele está em liberdade, está livre fora de qualquer acusação, livre de qualquer acusação e candidato e é o preferido nas pesquisas para voltar a ser presidente. Então, é claro que a minha posição é de combate à corrupção, seja de que partido for e que as medidas cabíveis sejam adotadas. O que nós precisamos mais do que nunca é de gestão pública com total transparência. E para isso nós precisamos, inclusive, irmos além do que o PT fez nas suas gestões, que era permitindo, promovendo a participação da sociedade civil, popularizando mesmo, democratizando essa participação. E hoje nós temos um grande retrocesso, os conselhos que foram totalmente desmontados, então nós não temos participação popular. E nós precisamos fazer mais do que isso, fazer mais do que fizemos. Essa democracia ainda foi tímida, precisamos radicalizarmos a democracia participativa. Isso era uma das minhas defesas. Eu tenho dito, inclusive, que percebo um Senado que se mantém muito elitizado, muito distante das pessoas, porque ele foi pensado para ser assim. Só que nós estamos em pleno século XXI e nós precisamos, de fato, exercer essa democracia e o meu compromisso é de um mandato em que seja próximo às pessoas, que as pessoas se sintam ali, sintam e percebam a importância que tem o Senado na política brasileira. Candidata, na última quinta-feira, sua adversária Damares Alves esteve aqui e fez um aceno ao eleitorado de esquerda, dizendo que a política de combate de prevenção às drogas não seria uma bandeira de um lado ou de outro, mas de todos, e argumenta que a prática do governo petista, especialmente nas cartilhas a que ela se refere sobre a redução de danos, ensina os adolescentes a utilizarem drogas. Eu gostaria de fazer o contraponto, já que ela se dirigiu ao seu eleitorado cativo, dizendo que se eles são contra as drogas e querem prevenir o uso de drogas na adolescência, que votassem nela e não nos candidatos do PT.
Bom, Felipe, ótimo que você tenha abordado isso aí, porque primeiro vamos recuperar aqui quem foi o governo que mais investiu na educação e na saúde preventiva, inclusive. Aquela cartilha, vale destacar, ela é uma cartilha que foi feita para servidores da saúde, para ser utilizada nesse ambiente e que era muito assim, porque você não pode negar que, lamentavelmente, nós temos dependentes químicos no nosso país, que você precisa cuidar deles. E cuidar significa, inclusive, alertá-los de certos manuseios, vamos dizer assim, até que você possa, de fato, tirá-los daquele mundo, daquele vício. E é isso que nós fizemos. Então, o que a candidata Damares tem feito é uma distorção, como fizeram também em 2018 nas eleições com Haddad, né, com tantas mentiras, quantas fake news. Isso é desonesto, pegar um material que é um material didático, sim, de um programa de saúde que tinha um objetivo, aquilo nunca foi enviado para as nossas escolas, para os nossos adolescentes. Esse é o ponto de crítica dela. Isso nunca foi enviado para as escolas, isso é uma mentira. Eu desafio, inclusive, a mostrar em qual escola do país nós entregamos, distribuímos aquele material. Aquilo ali é um material específico para a saúde. E é um conteúdo necessário para você evitar que os danos sejam ainda maiores. E é claro que isso tudo cercado, somado a isso, medidas de saúde para cuidar dessas pessoas. O que não pode é hoje nós ignorarmos. Por onde você anda, você vê inclusive usuários largados pelas ruas e nenhuma medida adotada pelo governo, pelo presidente da candidata Damares e Flávia Arruda, nenhuma medida para recuperar essas pessoas. Porque, inclusive, recuperar, cuidar dessas pessoas é gerar emprego, é não deixar a gente passando fome. E o que você vê é o contrário. Feche os olhos, ignoram essa realidade. Então, quando a gente fala em cuidar da família, cuidar dos adolescentes, eu preciso, Felipe, ter políticas para gerar empregos, porque você vai cuidar da família quando um pai de família, uma mãe de família ter emprego para levar comida para dentro de casa. Isso sim é proteger a família brasileira. Antes de tudo, é ter uma boa escola, sim, mas é ter emprego para suas famílias, para que essas crianças não precisem ir para o sinal, vender ou ficar com cartazes pedindo ajuda, como eu tenho certeza que você vê isso várias vezes no dia andando pela capital do país. Não, tá um horror. Deixa eu caminhar aqui para uma última pergunta com o nosso tempo. Violência nas escolas, candidata. A ONG Nova Escola elaborou um estudo que aponta que 7 de cada 10 profissionais de educação já se depararam com agressões no ambiente escolar. Essa é uma realidade nacional que se vê aqui no Distrito Federal também. Considerando que a legislação brasileira realmente é muito branda, quando um adolescente de 16, 17, 18 anos comete um crime grave dentro da escola, a prática é que ele não tem uma punição que a família da vítima imagina que ele deveria ter tido. Dado que isso é posto, eu gostaria de perguntar à senhora qual é o caminho para a gente retomar a paz no ambiente escolar. Olha, o meu sindicato, do qual eu fui dirigente e que nos conhecemos, inclusive, nessa época do sindicato, nós temos uma campanha de combate à violência no ambiente escolar, porque nós entendemos o seguinte, é preciso, inclusive, proteger a escola. A nossa campanha, o nome inicial foi Quem Bate na Escola Maltrata Muita Gente, porque a escola somos todos nós que estamos ali dentro, né? E todo mundo precisa estar protegido. Só que nós precisamos de combater a violência na sociedade. Nós precisamos de medidas e políticas públicas para que a violência não aconteça em lugar nenhum. E que, principalmente, que ela não venha se resolver dentro da escola. Hoje o que nós temos são pessoas violentas e aí o ambiente escolar acaba propiciando isso porque nós temos uma convivência diária durante todo o ano. Então, lamentavelmente, isso acaba vindo para dentro das escolas. Mas o que nós temos, principalmente nesses últimos períodos, é um incentivo à violência. Como é que eu posso falar em combater a violência, em cuidar da nossa juventude, se eu sou, que eu já ouvi da candidata Damares, dizer que a gente combate a violência e que ela é a favor, que a política dela é, inclusive, ser favorável a liberar o uso de armas para proteger as pessoas do bem. Eu quero perguntar, que nós acabamos de assistir aqui, aquele trabalhador não era uma pessoa do bem? Porque quem estava usando uma arma e deu um tiro, quem tem uma arma é porque pode sim ter a intenção de matar. Quem atira quer matar. Então, eu não consigo ver combate à violência com liberação de uso de armas. E aí não há intenção, nenhuma boa intenção nisso. Então, nós vamos combater a violência nas escolas com melhores escolas, com investimento nas nossas escolas, para que a gente tenha condições de educação integral para os nossos estudantes permanecerem o dia ali, para ter acesso à arte, ao lazer, à cultura, ao esporte. É isso que nós precisamos oferecer para os nossos meninos e era isso que vinha acontecendo com governos petistas, sim, na presidência, presidente Lula e Dilma, períodos de maior investimento na educação.
O presidente tem repetido muito do número de estudantes que nós tínhamos nas universidades, que era metade do que foi quando ele entregou o governo, quando entregamos esse governo. Aqui no Distrito Federal não foi diferente. Então, combate à violência também se faz a partir de políticas públicas. Nós precisamos, sim, de ter polícia nas ruas, lamentavelmente, para nos dar mais proteção. Não é dentro da escola. Na escola, a gente combate a violência investindo na educação, oferecendo uma melhor educação para os nossos estudantes e valorizando seus profissionais. Eu preciso interromper a senhora para dizer que a senhora tem 24 segundos para se dirigir diretamente aos seus eleitores. Bom, então em 24 segundos o que eu quero pedir é que o eleitor do DF e a eleitora procure saber quem é a professora Rosilene Correia, senadora do Lula e de número 133. Certamente você encontrará uma trajetória que vai te dar todos os motivos para me dar o seu voto. E é isso que eu te peço aqui, o voto para nós termos um Distrito Federal que possa nos orgulhar. Sem violência, com muito amor, mas com muito emprego e muito arroz e feijão no prato de todo mundo. Obrigado, candidata, pela presença. Muito obrigado por ter vindo ao SBT. Eu gostaria de lembrar ao nosso telespectador que nós já estamos em contato com a campanha da candidata Flávia Arruda para que ela também possa estar aqui presente e possa esclarecer a você de casa diretamente os temas que marcam cada uma das candidaturas. Obrigado mais uma vez, boa semana para a senhora